Olá pessoal, começando aqui mais uma mais uma dica, né, do Krita para vocês. Uma dúvida que muito aluno meu, assim, dos cursos, dos grupos, né, ficam me perguntando, às vezes, grupo até de Facebook mesmo, como melhorar a line art do seu trabalho. Pô, o pessoal fica falando, poxa, eu faço meus desenhos legais, às vezes eu quero fazer uma line art bem feita, um estilo diferente e eu não consigo. Eu queria algumas dicas sobre isso, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente para dar pequenas dicas, né? Não é nada demais não, mas às vezes um pequeno detalhe muda o trabalho todo de uma ilustração, de um projeto que você está fazendo. Então vamos lá, estou aqui com Krita, eu vou começar aqui abrindo esse documento. Eu vou fazer mesmo, como é só uma demonstração, A5, vou mudar aqui para 100 dpi, horizontal, para ficar melhor aqui, alfa 8 bits também, a configuração está legal. Então vamos lá. Abrimos o nosso documento, né? Vamos pegar aqui. Então, estou aqui com o documento aberto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer quais são os melhores pincéis para fazer a line art. Você tem um desenho, você quer finalizar, fazer um contorno bacana. Você usa, por exemplo, eu vou dizer aqui os que eu uso, né? Você pode fazer a line art com esse pincel, com esse aqui, com essas canetas todas aqui fazem line art, que é o bico de pena, caneta com a ponta de pena. Todas essas fazem uma line art bem precisa, bem interessante. Só que cada uma possui a sua própria característica, né? Eu, particularmente, eu uso somente essas duas para fazer as minhas line art. Essa aqui, que é um pincel, que ele é o seguinte, vou aumentar aqui a ponta do pincel, ele é independente da pressão que você coloca na sua caneta. Ele risca o mesmo diâmetro que ele começa, ele termina. Mesmo que você pressione mais ou pressione menos, ele não muda o diâmetro, né? Então, você pode pensar, mas para que eu vou usar esse tipo de caneta, né, para fazer esse contorno tão rígido? Mas é interessante, às vezes você quer fazer um personagem de uma empresa ou um cartoon ou um ícone que ele precisa ter justamente esse tipo de traço mais igual, né? Ele não tem uma variação no decorrer do trajeto dele. E tem esse outro que é o pincel. Ele se assemelha muito ao pincel real, porque ele começa, de acordo com a pressão que você coloca na caneta, ele começa fininho, aí se você apertar a sua caneta, ela engrossa e afina de novo. Esse aqui é o meu preferido. Eu uso, eu acho que praticamente 100% dos meus trabalhos. Por quê? Como eu faço muita ilustração voltada para o quadrinho, para o comic e etc e tal, esse pincel ele se assemelha muito ao trabalho dos super-heróis e os heróis da Marvel na época que a galera fazia antes do digital, porque o pessoal fazia todo o trabalho deles com pincéis reais, né? E com bico de pena. Por exemplo, você vê aquela revista Spawn, o Todd McFarlane ele usa bico de pena. Ele até hoje usa. Ah, não, hoje não, né? Hoje ele já usa, já trabalha digitalmente, mas ele sempre usou. Greg Capullo também. Já que outros artistas, por exemplo, como o Mike Deodato, o nosso brasileiro aqui, ele trabalha com pincel. Trabalhava com pincel, pincel mesmo, pincel pingando no nanquim e desenhando. Então eu tenho essa coisa de gostar mais dessa caneta aqui, dessa ponteira. Mas temos outras. Nós temos a caneta como se fosse esferográfica, vou aumentar aqui a ponta dela, que ela faz praticamente a mesma coisa do outro pincel. Por isso é que eu disse no início que eu uso só aquelas duas, porque praticamente as outras vão repetir as mesmas características. Essa aqui é a caneta pena, né? É caneta tinteiro. Ela tem praticamente a mesma característica do pincel. Não tem diferença, na verdade. A diferença é muito pouca. Às vezes ele termina. Ele tem uma carga de tinta maior, né? Mas a diferença é muito pouca mesmo. E tem essa outra caneta tinteiro também, deixa eu, aqui pra gente ver melhor. Que também se assemelha muito. Só que ela tem, se você prestar atenção, eu não sei se. Deixa eu aumentar aqui a ponta da caneta pra gente ver melhor. Ela tem um começo de traço mais quadradinho. Ela não começa com uma ponta fina. Ela tá vendo? Ela tem um começo de traço diferente do pincel. Mas isso é um detalhe tão pequeno, tão assim irrisório que se você optar por usar ela ou o pincel que eu falei, que é esse aqui, não muda muito.
Então, é isso aí. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre as opções que o Krita tem quando você vai trabalhar. Por exemplo, se eu fizer aqui um traço sem nenhuma configuração aqui, ó, toda vez que você pega a ferramenta no Krita, abre aqui a caixa de opções da ferramenta. As opções do pincel para você riscar, fazer sua line art estão aqui, ó. Pesado, básico, nenhum efeito e estabilizador. Com nenhum efeito, por exemplo, eu vou fazer um S. Você pode ver que ele tem uma grande variação, ó. Ele vai dando uma tremidinha, porque isso é normal. Você está passando do traço real para o digital e ele passa por configurações. E também tem a textura da mesa, tem a ponteira, se tiver um pouco gasta, se tiver alguma falha, ele vai detectar e vai tremer, tá vendo? Ele vai dar uma oscilada. Esse aqui é normal. Vamos lá então, a gente vai começar a brincar. O básico também é praticamente sem configuração. Ele não vai mudar nada opa, não vai mudar nada no seu desenho. Aqui que começa a brincadeira, ó. Pesado. O que é o pesado? Você vai ter ela não vai atender o seu traço tão facilmente. Vamos começar com esse pesado. Pesado, o próprio nome já diz, você vai ter uma criação de linha um pouquinho mais lenta. Ok, eu estou aqui com a configuração zerada. Apesar de estar 3.0 aqui, é zerada. Aí eu vou riscar. Risquei, não mudou muita coisa. Aí eu venho aqui e coloco, acrescento aqui, vamos botar na metade, para a gente ver uma diferencinha. Ela já vai mais lenta, bem mais lenta, e já não tremeu tanto, ó. Essa tremida que está aqui, não tem mais aqui. Esse vai e volta aqui, não tem. Ele começou a dar uma pequena ajustada no seu traço. Ele ficou melhor definido, né? Se a gente aumentar total, ela fica super pesada, ó. Mas em compensação, fica perfeitinho as curvas e ele atende melhor o peso. Ele atende o peso da sua caneta com mais lentidão. Ó, eu estou apertando quase nada e vou apertando forte. Ó. Aí vou tirar o peso de novo. Vou pressionar mais um pouquinho ainda. Você percebe que ele faz a transição do fino para o mais grosso um pouco mais lento. Então esse peso aqui importa pra caramba se você quer um traço mais preciso. Ó. Mas em compensação, esse nome peso vem mesmo bem a calhar, porque ele fica pesado o traço. Você arrasta com um pouco mais de lentidão, se você quer uma definição melhor em cima do seu rascunho. Mas ele é interessantíssimo. Vou apagar aqui. E você pode também brincar com esse item aqui embaixo, que é o fim do traço. Eles traduziram assim, fim do traço, mas eu nunca entendi bem por que fim do traço. Porque, na verdade, o que eu vejo aqui é que ele fica mais pesado ainda e mais lento para você desenhar. E ele atende a pressão da caneta mais lentamente ainda. Então ele fica... É uma forma de você trabalhar com mais precisão e muito mais peso. É muito interessante, ó. Olha que legal. Você tem um controle muito preciso do seu traço, da sua line art. É muito interessante para você cobrir um rascunho que você fez, que você achou bem bacana. Vamos supor um cartoon. Tem muito cartoon que ele é bem geométrico e tal. Vamos supor, que nem o Simpson, né? Que ele é todo blocadinho, tem um traço bem definido. Inclusive o Simpson usa mais essa caneta aqui. Se você prestar atenção, todo o desenho do Simpson ele é bem blocadinho, bem certinho, né, cara? Com o traço exatamente assim. Todo o traço do Simpson ele começa com diâmetro e termina com o mesmo diâmetro. É um cartoon quase que vetorial, né? Então, esse aqui é o pesado. O outro é o estabilizador. O estabilizador simplesmente ele evita que você trema muito. Ele já é mais leve que aquele pesado, logicamente. Até o nome já diz. Você trabalha mais rápido com ele. Você tem mais velocidade. E à medida que você vai aumentando, você não muda essa velocidade, ele não fica pesado, não fica arrastado, mas ele dá uma pequena amenizada na tremedeira. Você já não treme tanto, o traço já não fica
com tanto degrau. Ó, só que você trabalha mais rápido. Mas vamos supor, você quer cobrir um desenho com mais precisão, eu prefiro o pesado, né, o peso. Mas quando você quer trabalhar mais rápido, um comic, por exemplo, que não precisa ter o traço muito bem definido, ele é ideal. E você tem o atraso. O atraso é interessante, olha só que barato. Ele cria um círculo em volta do seu pincel. Ó. Eu vou aumentar aqui e deixar maior que o. Ele cria um círculo em volta do pincel. E o que acontece? Vamos supor que você tenha que fazer cobrir uma line art, tipo uma estampa de camisa, né? Que precisa ser precisa, ou uma letra num desenho que tem uma escrita e você precisa fazer e precisa estar exatamente como ela está no rascunho. Então você pega aqui esse atraso, ele é o seguinte: esse círculo que fica em volta do pincel, ele não faz o traço antes do centro chegar na borda. Por exemplo, eu estou aqui, comecei a desenhar. Estou desenhando, estou desenhando, estou desenhando. Quando esse pincel encostar na borda, ele começa a riscar. Olha lá. E nisso, cara, ele vai te dando a opção de você cobrir a tua linha que está embaixo com mais precisão. Ele vai seguindo o pincel. Ele segue o pincel. Aí você só precisa se preocupar com o peso da caneta, né? Se você pressiona mais ou menos, se estiver trabalhando com essa ferramenta, ou se estiver trabalhando com aquele outro pincel, simplesmente pressionar e seguir o seu rascunho. E ele fica bem lento mesmo. É um trabalho de precisão. Como se você estivesse fazendo um logotipo, uma estampa. Ele é interessante pra caramba. Se você aumentar ele todo, cara, fica uma coisa assim que você não consegue nem trabalhar. Ó. Não consegue. Vou aumentar aqui estabilizador e deixar um pouquinho isso aqui mais pelo meio. Olha lá, vamos lá. Cara, é sensacional trabalhar dessa forma. Muito legal mesmo. E com isso você consegue fazer suas artes com mais precisão. Beleza? Então, essas duas dicas são muito boas para line art. Agora, você também pode usar para as suas line art. Você escolhe aqui o tipo de pincel que você quer. Vamos supor esse mais preciso aqui. Vou jogar pesado e vou escolher essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui do nosso menu. Essa aqui, cara, ela não é exatamente pincel, mas ela faz com que você tenha, ó, na configuração do sistema, uma precisão ainda maior. Por incrível que pareça, você consegue ter um controle muito maior para você cobrir um logotipo, uma coisa, ela faz uma curva mais perfeita. As curvas, ela é feita para fazer curvas. Quando você tem um desenho cheio de curvas, que você precisa cobrir esse desenho, a ferramenta ideal é essa aqui. Você vem aqui e ela vai, ó, seguindo. Você faz em cima dela, não tem aquela questão de seguir a área igual o estabilizador. E ela te promete. Então ela te permite um controle maior de curvas. Você faz uma curva mais perfeita com ela. Ela é ideal para fazer curvas, círculos e etc e tal, se você tiver necessidade de fazer. E aqui você tem toda a configuração dela. O ideal é você pegar todas essas opções de ferramenta e testá-las todas, né? Fazer uma brincadeirinha assim de mexer em todas as configurações, mexer em tudo e ver o que fica melhor para você. Eu sempre digo para todo mundo que a técnica que funciona para um não funciona para outro, necessariamente não funciona para outro, né? Então, outra forma interessante é você criar uma camada vetorial, aqui ó, vetorial, e trabalhar com as ferramentas de vetores. Tem várias aqui, por exemplo, a caneta e tal. Aí você pega aqui e vai desenhando com a caneta, né? Você desenhou. Aí você pega essa ferramenta de nó, você consegue editar esse nó para você ajeitar. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa mais simples para a gente ver aqui melhor. Explicar melhor, porque eu fiz uma muito complexa e vai ficar chato para a gente fazer. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho. Então, nós vamos criar aqui, por exemplo, próximo layer eu vou criar aqui uma camada vetorial. Pronto, criei.
E tudo que eu desenhar aqui dessa camada, eu vou usar as ferramentas vetores, né? Que é justamente para a gente desenhar do jeito que a gente quiser. Então eu escolho aqui o tipo de ponta que eu quero e vou aqui. Todas essas ferramentas que tem aqui do lado, elas são de edição de vetor. Eu posso desenhar com elas, fazer linha do jeito que eu quiser. Aqui ó, tem todas as opções da caneta, não preenchido, cor principal, cor de fundo, padrão. E essa setinha eu movimento o elemento. Eu posso movimentar o. Então, criei aqui a camada vetorial e vamos usar os elementos vetoriais para a gente trabalhar, né? Eu posso fazer uma arte toda com essas ferramentas. Por exemplo, traços retos. Ó. Eu fecho, ela cria a linha. E vamos supor, eu quero movimentar essa linha, eu posso vir aqui, primeiro o elemento inteiro, né? Eu venho, a seta movimenta o desenho inteiro, como se fosse um CorelDRAW, um Inkscape, o Inked e o Illustrator. Eu posso usar como se estivesse mesmo um programa vetorial. E sendo também um programa vetorial, eu posso também editar esse nozinho aqui, eu posso mexer nele, ó. Separar ele aqui, movimentar a forma dele. Aqui do lado, ó, quando eu toco no nó, ele muda aqui a configuração na opção de ferramenta. Eu posso transformar numa curva e assim eu vou moldando em cima do meu rascunho. Ó. Aqui, por exemplo, se eu quiser transformar isso aqui numa curva melhor, eu venho aqui nesse aqui, ó, e já arredondo. Tá vendo? Aqui, por exemplo, eu quero movimentar para cá essa ponta. Quero movimentar para lá essa ponta. Tanto faz. E eu estou usando essa ferramenta aqui, né? Vamos supor se eu usar outra ponta. Ah, tá. Nessa redução que eu fiz aqui, você tem aqui todas as opções, como eu falei, quando você clica eita, deu um zoom aqui. Você clica na ferramenta, você tem todas as opções dela. Na parte de linha, você pode mudar a cor dela. Ó, mudou a cor. Mudou a cor. Eu posso mexer aqui na espessura. Eu posso mexer no estilo de linha, se eu quero tracejado ou não. No final dela, se eu quero uma seta ou não. E por aí vai. Eu posso transformar em cor, sem contorno ou degradê. E posso também preencher, por exemplo, eu fiz essa área aqui com o traço vetorial. Quero preencher de uma cor, eu posso preencher preto, rosa, vermelho, laranjado, o que eu quiser. Tá vendo? E posso deixar também vazado, sem nada. Como a gente está aqui falando sobre line art, então eu acho legal fazer assim. Cor preta. E é isso, tá vendo? Eu posso acrescentar nós. Aqui eu venho aqui, dou dois cliques aqui. Aqui eu transformei em curva, né? Então eu posso também acrescentar nós. Eu posso pegar essa ferramenta aqui, vir aqui onde eu quero e boto mais. Ele criou um nó, tá vendo? Eu posso ir adequando ao meu desenho. Olha lá, eu posso ir desenhando igual se eu estivesse cobrindo mesmo um desenho dentro de um arquivo vetorial no CorelDRAW ou Illustrator. Pega essa ferramenta, tá aqui, ó, trabalhando. Você vê que a espessura dela engrossou de novo, né? Então eu venho aqui. Ah, tá, aqui tem o tipo de saída e eu mexo aqui na espessura dela, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui outra opção. Aqui eu faço elementos retos, né, quadrados, como está a cor aqui laranja, ele seguiu. Então eu tenho que pegar aqui, ir na linha, mudar para preto, total, 100%. Eu tenho a opção de fazer círculos, que eu também posso modificar à vontade. Vocês vão ver aqui, ó. Eu cliquei aqui, aí eu quero colocar um pontinho a mais nela, eu consigo movimentar ela do jeito que eu quiser.
É um arquivo vetorial, não tem a menor diferença. Olha lá, posso brincar à vontade aqui com ela, cara. Olha lá, que legal. Isso tudo eu posso fazer, tem as opções, né? Isso tudo aqui eu posso agrupar. Se você clicar o botão direito nelas, você vai ver que tem umas operações lógicas que tem em qualquer programa de vetor. Por exemplo, opa, foi demais. A gente vai gravando o vídeo e filmando, exige muito da memória, aí vai dando uns bugzinhos chato. Aí de novo. Tá bom. Então, eu pego, por exemplo, esse elemento aqui e junto com esse elemento aqui. Vamos supor que eu fiz duas partes da minha ilustração e eu quero unir esses dois aqui. Eu seleciono os dois, clico com o botão direito e operações lógicas, tá vendo aqui? Operações lógicas. Eu posso unir os dois. Pronto, se transformaram num elemento só. Operações lógicas, interseção, fica só a parte que os dois se encontram. Subtrair, um vai excluir o outro e agregar o formato que estava encostado, né, um no outro. E tem espelhar, girar, tudo que trazer para frente, trazer para trás. Você pode mudar a ordem desses vetores. Vamos supor que você estivesse trabalhando com dois elementos coloridos, né? Tipo um cartoon, que você precisasse jogar uma parte para trás, outra parte para frente, um cabelo. Você usaria essa transformação. Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Assim, eu acho que são dicas bem simples, mas que ajuda pra caramba se você souber colocar na prática. Isso aqui foi bem rápido, bem básico, mas eu acredito que isso aqui vai ajudar muita gente quando for pensar em finalizar o seu desenho, o seu rascunho. Claro que é muito básico, mas ajuda muito. É isso aí. Dá uma curtida no vídeo, segue o canal, vê os links aí que eu vou deixar dos cursos e etc. E fique ligado que eu vou estar sempre trazendo aqui uma dica rápida para a gente ir melhorando nesse programa que eu amo, no Krita, e na ilustração como um geral. Eu vou trazer sempre dicas não só de Krita, de outros programas. Siga aí o canal, dá um like, coloca dúvidas, o que você também tem de dúvida de ilustração, de design, do uso do software, que eu vou tentar sanar todas as dúvidas, ok? Beleza, até a próxima.